O povo de Israel havia chegado a um ponto crucial de sua jornada. Após anos de peregrinação pelo deserto, eles estavam acampados em Cades Barneia, às portas da terra prometida. A visão de Canaã, tão próxima, reacendia a esperança de dias melhores, mas também despertava dúvidas e temores entre os israelitas. Foi nesse contexto que Deus falou a Moisés, instruindo-o a enviar homens para espiar a terra. Eles deveriam observar tudo: o povo que nela habitava, suas cidades, a fertilidade do solo e os desafios que poderiam enfrentar. Moisés, como líder obediente, reuniu os anciãos e escolheu um representante de cada tribo, formando um grupo de 12 espias. Entre eles estavam Josué, da tribo de Efraim, e Caleb, da tribo de Judá, homens conhecidos por sua coragem e devoção ao Senhor. A missão era de suma importância e o acampamento fervilhava com expectativas. As famílias se reuniam, discutindo o que os espias poderiam encontrar. A terra prometida era descrita como um lugar que manava leite e mel, mas os relatos de seus habitantes, fortes e organizados, geravam especulações. Antes de partir, os espias receberam instruções detalhadas de Moisés. Deveriam percorrer a terra de norte a sul, observar as fortificações das cidades e trazer de volta amostras dos frutos do local. Ao despedirem-se, o povo observava com olhares ansiosos, esperando pelo retorno com notícias que moldariam o futuro de Israel. Com determinação nos olhos e o peso da responsabilidade em seus corações, os 12 homens partiram para Canaã. A missão não era apenas de reconhecimento, mas de fé. Os 12 espias avançaram pelo terreno árido que separava o acampamento israelita de Canaã. A jornada era longa, mas o propósito os mantinha firmes. À medida que se aproximavam, a paisagem começava a mudar. As terras de Canaã eram marcadas por colinas verdes, vales férteis e riachos cristalinos. Era um contraste impressionante com os desertos que haviam cruzado por anos. Ao entrarem na terra prometida, os espias começaram a observar cada detalhe. Passaram por cidades fortificadas, cujas muralhas se erguiam imponentes, protegendo habitantes que pareciam fortes e bem armados. Eles observaram os campos cultivados, cheios de trigo e cevada, e viram vinhedos que se estendiam por vastas encostas. O Vale de Escol, em particular, chamou a atenção por sua riqueza agrícola. Lá eles encontraram um cacho de uvas tão grande que precisaram amarrá-lo em uma vara e carregá-lo entre 2 homens. Também colheram romãs e figos, maravilhados com a abundância da terra. Enquanto alguns espias se encantavam com a fertilidade do solo, outros não conseguiam ignorar os desafios que a terra apresentava. Eles notaram os habitantes, descritos como gigantes, descendentes de Anak, cujas figuras imponentes instigavam temor. No entanto, Josué e Caleb viam além das dificuldades. Para eles, cada fruto colhido e cada colina verdejante eram sinais da fidelidade de Deus. Eles sabiam que, com a ajuda do Senhor, nenhuma fortaleza seria intransponível e nenhum inimigo invencível. Por outro lado, os demais espias começaram a se preocupar cada vez mais, permitindo que o medo obscurecesse sua visão da promessa divina. Após 40 dias de exploração, o grupo reuniu as evidências que precisavam e iniciou o caminho de volta ao acampamento. Cada um carregava consigo não apenas os frutos da terra, mas também sentimentos conflitantes sobre o futuro de Israel. A tensão entre o deslumbramento e o medo já era palpável, prenunciando o que estava por vir. Quando os espias retornaram ao acampamento em Cades Barneia, foram recebidos com entusiasmo e expectativa. O povo de Israel, reunido ao redor de Moisés, Arão e os líderes tribais,
aguardava ansiosamente para ouvir o que haviam descoberto sobre a terra prometida. Os espias começaram apresentando as evidências tangíveis de sua missão. Mostraram o impressionante cacho de uvas, as romãs e os figos que haviam trazido do vale de Escol. O murmúrio de admiração percorreu a multidão. Era um testemunho claro da fertilidade de Canaã, um lugar que realmente manava leite e mel. No entanto, o tom do relato logo mudou. 10 dos espias começaram a destacar os desafios que haviam observado. Descreveram as cidades como imponentes e bem fortificadas, e seus habitantes como poderosos guerreiros. Falaram sobre os descendentes de Anak, que pareciam gigantes aos olhos dos israelitas. É impossível conquistá-los, disseram alguns, permitindo que o medo tomasse conta de suas palavras. A multidão começou a sussurrar, e os semblantes de muitos escureceram com preocupação. A visão dos espias havia semeado dúvida e inquietação no coração do povo. Josué e Calebe, porém, recusaram-se a se deixar levar por essa narrativa de medo. Levantaram-se com ousadia e disseram: subamos e tomemos posse da terra, pois certamente podemos conquistá-la. Apesar da fé inabalável dos dois, os 10 espias continuaram a espalhar um relatório desanimador, exagerando os perigos. Somos como gafanhotos diante deles, disseram, amplificando a imagem de vulnerabilidade e insignificância. Suas palavras inflamaram o medo no acampamento, e a esperança rapidamente deu lugar ao desespero. Moisés observava tudo em silêncio, ciente do impacto que aquelas palavras teriam sobre o povo. A divisão entre os espias não era apenas de opinião, mas de perspectiva espiritual. Enquanto uns viam gigantes, outros viam a promessa de Deus. O que começou como um relato de exploração tornou-se um momento de crise. O coração dos israelitas estava em uma encruzilhada, divididos entre a promessa de Deus e o medo do desconhecido. O impacto do relatório dos espias foi devastador. O medo se espalhou pelo acampamento como fogo em palha seca. À medida que as palavras dos 10 espias ecoavam entre o povo, a esperança de muitos foi substituída pelo desespero. Durante a noite, o choro coletivo de Israel podia ser ouvido, refletindo a frustração e a descrença que consumiam a multidão. Alguns começaram a questionar abertamente as decisões de Moisés e Arão. Por que o Senhor nos trouxe até aqui para morrer pela espada? Eles clamavam. Nossas esposas e filhos se tornarão despojos de guerra. Não seria melhor voltarmos ao Egito? Em meio ao caos, um grupo começou a propor um plano audacioso: escolher um novo líder e retornar ao Egito. A ideia parecia insana, considerando os milagres que Deus havia realizado para libertá-los, mas o medo obscurecia a memória coletiva. A promessa da terra de Canaã parecia um sonho impossível, e o Egito um refúgio familiar, mesmo que estivesse associado à escravidão. Moisés e Arão caíram com o rosto em terra diante da congregação, em um gesto de desespero e súplica a Deus. Josué e Calebe, por sua vez, ergueram-se com coragem, rasgaram suas vestes, um sinal de profunda angústia, e falaram ao povo: a terra que exploramos é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra, uma terra que mana leite e mel. Não se rebelem contra o Senhor, nem temam o povo da terra, pois eles são como pão para nós. A proteção deles foi retirada, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Apesar da sinceridade e fé em suas palavras, muitos israelitas ficaram surdos ao apelo. A multidão começou a murmurar sobre apedrejar Josué e Calebe. A rebelião estava à beira de explodir em violência. Foi nesse momento crítico que a glória do Senhor apareceu sobre a tenda do encontro, silenciando a multidão. Todos os olhos se voltaram para a manifestação divina. Enquanto Moisés preparava-se para interceder por um povo,
que, mais uma vez, havia perdido de vista a fidelidade de Deus. A glória do Senhor resplandeceu sobre a tenda do encontro, silenciando a rebelião iminente. O povo, antes tomado pela fúria e pelo medo, ficou em um silêncio tenso enquanto aguardava o que viria a seguir. Então, a voz de Deus ecoou com uma indignação clara e inquestionável. Até quando este povo me tratará com desprezo? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? A dor no tom divino era evidente. Ele declarou sua intenção de destruir os israelitas e começar uma nova nação a partir de Moisés, como um reflexo de sua santidade e justiça. O povo que antes ousava desafiar o Senhor, agora tremia diante de sua ira. Mas Moisés, demonstrando a profunda compaixão que sentia por seu povo, prostrou-se diante de Deus e intercedeu. Ó Senhor, se destruir este povo, os egípcios e as nações ouvirão e dirão: o Senhor não foi capaz de levar o povo para a terra que prometeu. Por isso, os destruiu no deserto. Mostre, portanto, o grande poder do seu amor. Perdoe a iniquidade deste povo, assim como tem feito desde que nos tirou do Egito. As palavras de Moisés eram um apelo à misericórdia divina e à preservação da reputação de Deus entre as nações. Ele reconhecia a rebeldia de Israel, mas também sabia que o caráter de Deus era marcado por seu perdão e fidelidade. O Senhor ouviu a súplica de Moisés e respondeu com misericórdia: perdoei, conforme você pediu. No entanto, por minha vida e pela glória que enche a terra, nenhum dos homens que me desprezaram verá a terra que prometi aos seus antepassados. Com isso, Deus decretou que toda a geração que havia rejeitado sua promessa pereceria no deserto, vagando por 40 anos, um ano para cada dia da exploração da terra. Somente Josué e Calebe, que haviam demonstrado fé, seriam poupados e conduziriam a próxima geração à terra prometida. Após o juízo divino, um silêncio solene tomou conta do acampamento. Os israelitas sentiram o peso das consequências de sua rebelião e descrença. A terra prometida, tão perto de ser alcançada, agora se tornara um sonho distante para muitos. Os corações estavam quebrantados, mas também havia uma compreensão renovada da santidade de Deus e da seriedade de seu pacto. Josué e Calebe, os únicos entre os espias que permaneceram fiéis, foram preservados como símbolos de coragem e obediência. Sua fé inabalável em Deus servia como um lembrete do que poderia ser alcançado quando se confiava plenamente no Senhor. Enquanto os anos se passavam no deserto, eles continuaram a liderar com determinação, preparando a nova geração para o futuro. Conforme os israelitas vagavam pelo deserto, uma nova geração começou a surgir. Jovens que cresceram ouvindo as histórias dos milagres de Deus e os fracassos de seus pais, aprenderam a temer e a confiar no Senhor. Moisés, apesar de saber que ele próprio não entraria na terra prometida, dedicou-se a ensinar e preparar esse povo para a missão que lhes aguardava. Os anos no deserto não foram fáceis, mas foram moldadores. A presença de Deus permaneceu visível na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite. O maná continuava a cair do céu diariamente, um testemunho constante da provisão divina. Essas experiências fortaleceram a nova geração, ensinando-lhes a confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Finalmente, após 4 décadas de peregrinação, o momento de entrar na terra prometida se aproximou. Josué, escolhido como sucessor de Moisés, lideraria o povo nessa missão. Calebe, ainda cheio de vigor, se preparava para reivindicar a porção de terra que lhe fora prometida. Juntos, eles representavam a esperança e a renovação de Israel. A história dos espias em Canaã
e da coragem de Josué e Caleb se tornou um legado para as gerações futuras. Ela ensinou ao povo de Deus que a obediência, a fé e a coragem podem superar qualquer obstáculo e que as promessas do Senhor nunca falham para aqueles que confiam nele. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou desta história, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias da Bíblia. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.